8 horas e 30 minutos. O Paraná é o segundo estado mais perigoso para ciclistas. Não sou eu que estou falando não, gente, estatística. O meio de transporte que facilita a vida de muita gente ainda é um risco aqui em Curitiba. Quer ver? A gente mostra. Leves e mais baratas, as bicicletas viraram opção de muita gente que procura fugir do trânsito, como o Eduardo, que começou a pedalar por saúde e gostou tanto que aposentou o carro. Eu pesava mais de 100 quilos, né? Eu comecei a ir para a faculdade de bicicleta. Daí eu vi que dava resultado, né, na dieta. Daí fiz os 4 anos da faculdade de bicicleta e perdi 40 quilos. Mas há 2 anos pedalando por Curitiba, ele já teve tempo de perceber que nem tudo são flores pelo trânsito da cidade. O que mais me preocupa é a questão dos carros, né? Que o pessoal passa tirando aquela fina educativa que a gente fala, né? E não é só o Eduardo que percebe esses problemas. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2001 e 2017, mais de 24 mil ciclistas morreram no trânsito de todo o país. Entre os estados campeões no número de acidentes envolvendo bicicletas, o Paraná ocupa o segundo lugar do ranking nacional, respondendo por mais de 10% das mortes entre os ciclistas. Em números, nós perdemos apenas para o estado de São Paulo. Dados da Prefeitura da cidade apontam que de cada 100 curitibanos, 2 utilizam a bicicleta diariamente. Ainda conforme a Prefeitura, entre 2010 e 2018, aconteceram 124 acidentes fatais envolvendo ciclistas. Há algumas semanas, mais uma tragédia para engrossar essas estatísticas. A morte do ciclista Edilson Pereira, de 19 anos, que foi atingido em cheio por um Ford Ka, enquanto voltava do trabalho pela BR-476 em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro estava alcoolizado. O acidente chamou ainda mais atenção para o problema. No último fim de semana, um grupo de quase 300 ciclistas se reuniu para pedir providências das autoridades de trânsito. Essa é a palavra que a gente pode usar, é impotência. Não podemos fazer nada e realmente o que a gente pode fazer nesse momento é se unir, todos, né, todos os grupos, para poder pedir alguma mudança perante aos órgãos públicos, né, e quem possa mesmo nos ouvir e fazer alguma coisa. Insegurança comunicada faz tempo e que até agora aguarda uma solução, que pode surgir com o novo plano de estrutura cicloviária apresentado esse ano pela Prefeitura de Curitiba. O plano cicloviário prevê a extensão da estrutura cicloviária e prevê também a diretriz de como ela será construída. Mas ainda não há um cronograma, a gente não sabe o ano que vem quais obras vão ser feitas. Bom, nós vamos tratar desse assunto aqui no estúdio também, porque nós estamos recebendo aqui o Celso Mariano, que é especialista em trânsito. Bom dia, tudo bem, né? Bom dia, tudo bem. Ainda pegando o gancho dessa estatística, o Paraná, Curitiba registra um número recorde, só fica atrás de São Paulo com números de acidentes envolvendo ciclistas. E aí eu lembro o seguinte, Curitiba tem ciclofaixa uma barbaridade. Tem gente que anda de bicicleta aqui uma barbaridade. Eu acho que isso ajuda também a dar um caldo, né? Engrossar esse número de estatísticas com acidentes, né? Porque a exposição é grande, né? É proporcional a essa infraestrutura que é oferecida. Aliás, um dos princípios seguidos por aqueles que defendem o uso cada vez mais intenso da bicicleta como modal de transportes é aquela lógica de que coloque ciclovia que os ciclistas virão. E isso funciona de fato. E é bom que seja assim, porque na ciclovia há melhores condições de segurança, sem sombra de dúvidas. Não só porque está segmentando, está criando uma via só para ciclistas, está evitando aquela mistura com os outros veículos, mas porque dá um senso, puxa um senso assim de responsabilidade pelo ciclista. Então, deixa eu interromper o senhor. O senhor está falando de ciclovia, que é aquela que tem, por exemplo, na Padre Germano Maia. Isso. Não está falando de ciclofaixa que tem na 7 de setembro. Isso. Onde o cara da bicicleta está dividindo o mesmo espaço. Compartilhada. Né? Por que na avaliação do senhor as coisas são diferentes? São diferentes e ainda assim eu colocaria então 3 níveis. A via sem demarcação nenhuma, a via com ciclofaixa, com essa demarcação, e a ciclovia, que é o ideal porque está completamente separado. Esse intermediário ali da ciclofaixa, ele exige muito dessa capacidade de interação entre os condutores de diferentes veículos. Vamos colocar aqui a bicicleta como veículo, porque pela legislação é veículo, né? Exige um pouco mais, mas é menos pior assim com a ciclofaixa do que com nada.
Porque quando não tem nada, quando é a via normal, e é importante dizer, quando a via não tem sequer ciclofaixa, o condutor do veículo automotor tem que respeitar o ciclista, ele tem preferência por ser o veículo mais frágil. Pois é. E aí, como é que você põe isso na cabeça dos condutores? Celso, olha Não só, é por fácil, exemplo, a né, situação Ricardo? que assim, eu saio daqui e vou para a rua fazer reportagem. Pego a Brigadeiro Franco. Gente, a Brigadeiro Franco é extremamente importante para quem não é de Curitiba. São 4 faixas na região central. Só que são 4 faixas assim. Você está dirigindo o carro da televisão, aqui é um Voyage. Você está dirigindo o Voyage. Se você fizer isso aqui, você já comeu faixa. São faixas bem estreitinhas. E aí você pega um ciclista, você vai desviar do ciclista, porque você tem que desviar, você vai passar se está mais rápido. 1,5 metro de distância. Aí você compromete o trânsito. E, sabe, e eu fico com aquele pensamento assim, para mim é tão claro que é uma questão de bom senso nessa hora. Bom senso E é a o palavra-chave. bom senso do... Aí o senhor vai me criticar, mas eu acho que é o bom senso do ciclista. Do tipo, bicho, aí não é para você. De forma Ou não é? alguma, eu concordo com você, Ricardo. Inclusive, as análises dos acidentes, Curitiba e o Paraná têm um programa chamado Vida no Trânsito, é a versão brasileira do programa da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que tem feito o favor técnico de analisar os acidentes, desconstruí-los e elencar os fatores. Então, nós temos uma visão bem técnica, com dados bem confiáveis, já nos últimos 8 anos, aqui em Curitiba e no estado do Paraná, que permite a gente ver por que os acidentes acontecem. E cada vez mais está claro que atropelamentos, ou seja, o pedestre e acidentes envolvendo bicicleta, sempre aparecem como fator importantíssimo, muitas vezes o principal fator, o comportamento do ciclista e do pedestre. Então nós temos aí um problemão a ser resolvido pelo seguinte, o condutor do automóvel, mal ou bem, ele tem uma CNH, ou deveria ter, né? Ele passou por um curso preparatório. Perfeito. Agora o ciclista não, nem o pedestre. E a gente sabe que para evitar acidentes de trânsito há que se ter esse conhecimento, há que se ter esse comportamento, o bom senso, que você lembrou muito bem, há que se ter regras, fiscalização e tudo mais. Agora, para provocar um acidente, meu amigo Ricardo, qualquer idiota consegue. Um pedestre consegue provocar um acidente com uma facilidade incrível, basta atravessar uma via movimentada sem olhar para os lados. Um ciclista tem que ter a consciência de que ele é frágil, né? Ele não é um superpoderoso. Muitas vezes ele vem de uma experiência de dirigir automóvel ou moto e pensa que está num veículo motorizado. Não é. A dinâmica de acelerar, desacelerar, as manobras são completamente diferentes. E no caso da bicicleta tem ainda um outro agravante. Nós temos crianças usando bicicleta. A bicicleta é um veículo, mas não tem a carteira de habilitação, então qualquer um pode dirigir. Enquanto o senhor fala, o ciclista aqui na Aí, canaleta. ó, na canaleta o que é proibido, né? A regra Isso é uma imagem proíbe... ao vivo, tá? Isso está acontecendo tá aí, ó. na câmera da URBS. Não teve produção nenhuma. Não, ao vivo, É o mundo, só que mundo classe. como ele é, né? Ó, são vários, ó. Aqui, ó, mais um. Mais um. E acho que, estou rompendo o senhor aqui, isso aqui, semana passada, o Douglas Bela, nosso repórter, estava nesse cruzamento. Que esse aqui é da Kennedy com a Marechal. É esse ponto aqui. E aí ele conseguiu entrevistar um ciclista que estava dizendo o seguinte, que para ele é mais seguro, ele se sente mais seguro andando na canaleta, ao invés daqui de andar na Marechal, que é estreitinha. E não tem espaço para... Esse é o principal argumento dos ciclistas, é fácil de compreender isso. E se você for andar de bicicleta ali, eu já fiz essa experiência, realmente você tem a sensação que na canaleta, por estar mais livre, você está mais seguro. Porque as vias do lado são estreitas, tem muito movimento, tem pouco espaço para manobra, enfim. E é uma segurança falsa, né? Porque ela é verdade para boa parte do trajeto, mas quando cruza com um veículo gigante, como são os nossos ônibus articulados... Que não segura... Que a inércia é uma coisa que as pessoas sabem intuitivamente, mas às vezes tem dificuldade de passar para o trânsito. Já viu um navio manobrando? Às vezes ele tem que começar a desacelerar, desligar os motores um dia antes de chegar no porto. Porque tem a chamada inércia, o movimento continua. Veículos pequenos param rápido, mas os grandes não. Olha isso. E se arriscam mesmo. Não adianta, a gente... Não que os ciclistas não estejam em risco quando estão na via compartilhando os veículos. São outros tipos de risco considerados menores tecnicamente, daí a recomendação. Eu sempre arrumo confusão com ciclista quando eu faço comentário, porque eu falo o seguinte, eu sou ciclista, eu ando de bicicleta,
E assim, ao invés de pegar a Marechal, eu vou aqui, eu tenho 2 quadras, o senhor vai me ajudar. Tem a João Negrão. Sim. A João Negrão tem a ciclofaixa no meio do canteiro central. Tá pertinho dali, né? Bem fácil, bem tranquilo. Ah, mas Ricardo não é mão. Rapaz, anda mais 300 metros, que seja, você não vai se colocar em risco. É o que eu penso, pelo menos. Uma ótima recomendação. E essa inteligência de olhar o trajeto antes de planejar, ela é válida não é só para o condutor do veículo. Até para quem vai a pé é importante planejar para não caminhar mais do que o necessário, não passar por locais perigosos. Para quem está de bicicleta, isso é fundamental, levando em consideração esse bom senso, essa leitura de bom senso que você falou, Ricardo. Agora, só vou contar para o senhor aqui, mas isso eu só aprendi na prática. Estava saindo aqui da televisão, depois do trabalho, à noite, estava cruzando a Avenida Paraná, ali quase chegando na Rocha Pombo, e aí um carro estava parado, estacionado, saiu e não me viu, eu estava no meio da rua. E aí eu beijei o carro, fui atropelado por esse carro, me arrebentei inteiro. Então eu aprendi da pior forma possível. E depois daquele dia eu não ouvi a Dona Onça ela fala, não vai para o trabalho de bicicleta. Eu falei, não, eu vou. Aí depois disso, isso é melhor ir de ônibus, não vai dar. Esse negócio de bicicleta não é legal mesmo. Aprendi da pior forma possível. E aí eu aprendi o seguinte, aí é uma cabeça muito pessoal, deu que ficou, sei que o senhor tratasse disso. Gente, eu vejo bicicleta como passeio, não como transporte público. Eu sei que eu estou errado. Ou não? Não é que esteja errado, é que tem uma questão cultural e tem uma questão de política de transporte aí. Tem vários países em que a bicicleta é o principal, ou é um dos principais modais de transporte. Isso é muito bom, porque a bicicleta ocupa pouquíssimo espaço, porque ela dá contribuições indiretas para a segurança, porque como a velocidade desenvolvida é menor, quando acontece um acidente, tende-se a ter menos ferimentos do que quando envolve veículos automotores e maior velocidade. Isso não é bem verdade, porque quem cai de bicicleta sabe o quanto pode se machucar, né? Mas tem um benefício para a saúde como um todo. Ora, e o que o trânsito tem a ver com saúde? Muito mais do que as pessoas percebem. Esse projeto Vida no Trânsito que eu falei antes, Organização Mundial da Saúde, é porque há um impacto enorme. Um dos principais motivos das pessoas se machucarem e perderem a vida em países como o Brasil são acidentes de trânsito. Então tem sim muito a ver com saúde. Claro, quando a gente está estimulando o modal bicicleta, nós estamos falando da melhora da condição individual, o que se reflete, claro, para toda a sociedade. Mas se a política de mobilidade der a devida infraestrutura e orientação, nós não temos educação para o condutor da bicicleta, né, para o ciclista, como não temos para o pedestre. E aí, né, a minha condição de especialista em trânsito não me deixa, que eu não vou me furtar da oportunidade de falar aqui, que o nosso Código de Trânsito brasileiro, que já tem 21 anos, já tem maturidade, ele prevê desde o início, lá no capítulo 76, educação de trânsito nas escolas, Ricardo. Desde pequeno? Desde pequeno. Porque aí, o jovem com 18 anos, ao chegar na autoescola para buscar a sua habilitação, ele chega com outra cabeça. Ele vai ser um condutor de veículo automotor que respeita a bicicleta, porque provavelmente ele vem usando bicicleta. Provavelmente, se deu certo esse programa de educação, desde criança ele se tornou um estudante, que afinal de contas tem que sair de casa e ir para a escola todos os dias, pelo menos no período letivo, ele já se tornou um pedestre responsável. Esse um quê de cidadania que só a educação pode dar faz uma falta danada. Boa parte, e eu ouso dizer que metade da responsabilidade, metade dos motivos da violência do trânsito que nós temos é devido a essa falha grosseira, infeliz do Brasil não ter feito educação para o trânsito. Perfeito. Ficaria com o senhor aqui, ó, o resto do programa. É só convidar. Adoro falar sobre trânsito. Vamos convidar o senhor. Gostei bastante, tá bom? Obrigado pela disponibilidade do senhor, obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Rola, né, gente? Falar de trânsito rende, né? E olha que hoje Paula, nem colocamos as perguntas que nós recebemos pelo WhatsApp. Nem o registro do YouTube eu fiz. Falei com vocês de casa hoje. Mas a gente vai melhorando. Não vai acontecer de novo, prometo, tá bom? Trazer bom entrevistado, bom especialista para falar sobre isso. 8h44.